Fala galera, hoje nós vamos falar dos sistemas energéticos e como saber manipular esses sistemas podem ajudar a gente a ter uma melhor performance e treinar melhor. Se você quer entender um pouquinho mais, fica aqui comigo, eu sou o Vini e aqui no canal te ajuda a treinar com ciência. Quando a gente está falando em energia no nosso corpo, a gente está pensando sempre em ATP, né? Essa é a maneira que o corpo tem a moeda energética do nosso corpo. É adenosina trifosfato, tá? Essas ligações da adenosina com os três fosfatos são ligações ricas em energia. Então, quando a gente quebra essa ligação, a gente disponibiliza energia para a célula fazer o que ela quiser ali, que ela precisar, né? No nosso caso aqui, que a gente está pensando em contração muscular, para acontecer a contração muscular. O negócio é que a gente tem que sempre ressintetizar esse ATP, tá? O organismo regula isso muito bem. Quando a gente tem uma diminuição dos níveis de ATP e um aumento do ADP, que é a adenosina difosfato, que é o que vai sobrar depois com duas ligações, a gente já tem sinalizações para usar sistemas para ressintetizar esse ATP. O primeiro desses sistemas é o sistema de creatina fosfato. Esse sistema é bastante interessante, por quê? Porque ele é armazenado no citoplasma da nossa célula, então ele já está ali para ser usado de pronto, né? É uma creatina que a gente tem no nosso suplemento, depois eu faço um vídeo para te explicar se vale a pena ou não você usar isso, ligado a um fosfato. Então também tem uma ligação muito energética aqui, quando a gente quebra a gente consegue fazer a ressíntese de um ATP. Mas aí vocês têm que ver isso, uma creatina fosfato vai gerar um novo ATP, tá? Então, não é uma coisa muito vantajosa, mas a vantagem é que ela está disponível quase que instantaneamente, tá? Outra desvantagem é que como ela está no citoplasma, a quantidade é pequena. Então, a gente fala aí em estímulos de alta intensidade e de curta duração, geralmente de 10 a 15 segundos. O exemplo clássico aqui é os 100 metros rasos lá do Bolt, tá? Beleza. Vocês perceberam aqui que eu não falei nada de oxigênio, então essa reação acontece independente do oxigênio, por isso a gente chama ela de anaeróbica e ela não produz lactato, então ela é anaeróbica alática, beleza? O segundo sistema que a gente lança a mão é o sistema glicolítico. E aí sim, sempre que a gente usa a glicose como fonte de energia, a gente vai produzir lactato. Se você ainda não sabe disso, tem um videozinho meu aqui só sobre o lactato. Dá uma olhada lá que você vai entender melhor. Então, a glicólise, ela produz, então é anaeróbico lático, né, que tem produção de ácido lático. E a gente vai quebrar essa molécula de 6 carbonos, são 6 carbonos hidratados, tá? 6 carbonos com 6 águas, por isso que chama carboidrato, tá? E a gente consegue quebrar essa molécula lá no citoplasma da célula também, em duas moléculas menores de 3 carbonos cada uma. Essas moléculas, geralmente vai ser o piruvato ou o lactato, depende do contexto, mas a gente sabe que sempre vai ter formação de lactato. Isso gera também íons H+, tá? A gente consegue gerar daí 2 ATPs. Então já está melhor que o creatina fosfato, mas não é uma coisa também muito eficiente, tá? Vantagem é rápida, bem mais rápido que o oxidativo. Desvantagem é que a gente cria esse meio ácido aí que vai levar a gente à fadiga se a gente permanecer nessa intensidade por um tempo de alguns minutos, tá? O clássico aqui seria um tiro de 400 metros, por exemplo. E aí sim a gente vai para a parte aeróbica, que é a parte que a gente gosta aqui no nosso endurance, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui para conseguir manter. Bom, vamos lá. Então, agora a gente vai usar oxigênio. Esse processo vai acontecer dentro da nossa mitocôndria. E aqui a gente pode usar dois tipos de energia diferentes, combustíveis. Ou gorduras ou carboidratos, tá? Vou começar pela gordura, que é mais fácil. Para vocês entenderem. Gordura, dependendo do tamanho da cadeia, tem cadeias médias, curtas e longas, tá? Mas se a gente pensar em cadeias longas, vão ser vários carbonos nessa molécula. E a gente tem que levar isso lá para dentro da nossa mitocôndria, onde vai acontecer um processo chamado de beta-oxidação, onde a gente vai quebrando de 2 em 2 essa molécula, 2 em 2 carbonos, tá? E aí esses 2 carbonos vão ser transformados em acetil-CoA. Isso aqui é bem complexo, tá? Mas a gente está simplificando para todo mundo conseguir entender. E o acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs,
vai depois liberar os hidrogênios para a cadeia transportadora de elétrons e aí sim a gente consegue gerar muitos ATPs, tá? Estamos falando aqui de mais de 30 ATPs, tá? Então, uma relação bem diferente com os dois sistemas anaeróbicos lá. O negócio é o seguinte, olha que interessante. No final, a gente vai ter CO2, é assim que a gente tira o carbono da jogada. Então, CO2 a gente expira de volta para o meio externo. Água, formação de água, CO2, água e ATPs, tá? Além disso, a gente forma temperatura também, já falei isso em outros vídeos, quando a gente faz metabolismo, a temperatura também aumenta. Beleza. Se a gente pensar nos carboidratos, agora é um pouco diferente, porque a molécula de glicose não consegue ir lá ser metabolizada na nossa mitocôndria. Quem vai entrar na mitocôndria são os subprodutos da glicólise, ou seja, o metabolismo anaeróbico tem que acontecer antes do metabolismo aeróbico do carboidrato. Então é uma continuação. A gente faz a glicólise, forma piruvato ou lactato e aí a gente manda isso para dentro da nossa mitocôndria. Lá a gente vai tirar um carbono dessas moléculas de 3 carbonos e vamos rodar o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Olha que interessante, qual é o subproduto, o final dessa reação? CO2, água e ATP, tá? Então lá dentro é a mesma coisa. O interessante desse aqui é que um está ligado ao outro. Então, o anaeróbico da glicose vai acontecer antes do metabolismo aeróbico. Olha que interessante. Por isso que aí a gente pensa assim, né? Se é 400 metros, eu vou fazer só um estímulo. Não, a gente sabe que quando a gente vai fazer treino intervalado, a gente faz um estímulo máximo, às vezes, de ali 2 minutos, descansa, recupera e faz outro, certo? Então, a gente consegue fazer isso. O problema é que na escola a gente aprendeu tudo meio separado, então parece que uma coisa é meio independente da outra. Na verdade, durante a atividade física, existem predomínios de alguns sistemas sobre outros, dependendo da atividade que você está fazendo. Mas quando a gente pensa no ciclismo, no XCO, mountain bike, a gente vai usar quase que tudo junto. Então, na largada, às vezes você vai sair forte, vai usar creatinofosfato. Depois você encaixa ali no pelotão, consegue manter um ritmo melhor, seu oxidativo já está funcionando mais e aí você consegue, porque você usou glicolítico também, né? Usamos um pouco do glicogênio que estava no músculo, gerei um pouco de lactato, tira o pé, fica ali na roda, você consegue reutilizar esse lactato de maneira aeróbica, você consegue gerar uma quantidade a mais de ATPs e aí você vai lá e faz a ressíntese da sua creatina fosfato e assim você fica preparado para fazer um novo estímulo. Então você pode dar outro tiro depois. Os atletas do Tour de France vão chegar no final e vão sprintar ou vai fazer a escalada no fim do processo. Então ele já usou esses sistemas durante ali, fechar um gap de uma fuga. Todos os sistemas acontecem ao mesmo tempo e geralmente o sistema creatinofosfoquinase vai ser recuperado pelo nosso sistema aeróbico. Então se você consegue diminuir a intensidade, tem muita mitocôndria, consegue gerar esse excedente de ATP, você vai lá e faz a ressíntese e deixa essa creatina fosfato preparada para uma hora de maior intensidade. Já o nosso sistema glicolítico anaeróbico, a gente pode usar ele de uma maneira intensa, um momento que você tem que manter uma subida, um ataque numa subida, você vai produzir muito lactato. A partir do momento que você reduz a sua intensidade, a gente começa a reutilizar esse lactato em vários músculos, assistam lá o vídeo, e aí você consegue baixar esses níveis dessa acidose e tudo mais, e ficar num steady state ali de novo, preparado para novos estímulos, tá? E aí vocês têm que prestar atenção que eu não falei de alimentação aqui, não entrei na parte da nutrição, né? Então se a gente estiver pensando em atividades físicas até 90 minutos, o importante aqui são os estoques que a gente tem. E esse carboidrato já vai estar estocado lá no seu glicogênio muscular e hepático, tá? Então, e a creatina a mesma coisa. Então, pensando em 90 minutos, a nutrição pré é mais importante. Mas se a gente for começar a fazer endurance mesmo, provas longas e tal, já vai entrar uma questão aí de repor, o que você vai repor durante essa atividade física para você tentar. E aí entra uma parte de estratégia também, porque a gente sabe que é a intensidade que vai determinar isso, tá? A intensidade se você está mais intenso, eu preciso de energia mais rápida, e aí você vai entrar em algum desses sistemas. Mas a gente tem que lembrar
que durante a atividade física a gente não recupera o nosso glicogênio muscular. Essa reserva é uma reserva que está ali e ela é finita, né? Ela vai acabar. Você poderia até manter uma atividade de longa duração usando gordura, mas é um metabolismo muito mais lento. Então, se você quer performance, a gente vai ter que montar estratégias interessantes para você conseguir poupar esse glicogênio, repor o que dá para repor. E aí, quando a gente repõe o açúcar, o carboidrato intratreino, a gente está pensando na parte do fígado e da glicose sanguínea, tá? Oxidar isso, mas você não vai recuperar seu glicogênio durante a atividade. Mas isso vai ser tema do próximo vídeo, que eu vou falar só sobre o metabolismo do carboidrato e de estratégias para você usar e poupar seu carboidrato durante sua atividade física. Beleza? Se você curtiu, dá um joinha aí pra gente, encaminha esse vídeo para quem tem que entender um pouquinho, acho que todo mundo que treina deve entender um pouquinho mais disso, e se inscreva no canal, ativa o sininho aí para você receber nosso metabolismo de carboidrato no próximo vídeo. Beleza? Valeu, galera!